Olá meus irmãos, boa tarde, vamos aqui para mais um vídeo da continuação da série bíblica. Eu espero que todos vocês estejam bem, na presença do Senhor. Vocês vão abrir em Êxodo capítulo 22, versículo do 1 ao 15. Hoje nós vamos examinar 15 versículos que falam sobre leis a respeito da propriedade. Então o título desse vídeo vai ser isso, leis a respeito da propriedade, certo? Então vamos começar. É um vídeo um pouco longo, certo? Para vocês saberem, é um vídeo um pouco longo. Então esse vídeo aqui com certeza vai ter mais de 5 minutos, certo? Porque nós vamos falar sobre leis a respeito da propriedade, certo? Vamos ver o que está escrito aqui na palavra de Deus sobre as leis a respeito da propriedade. Vamos lá? Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abateu ou vendeu o animal, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se porém já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento, ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal em um campo ou numa vinha e o largar para comer um campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se romper o fogo e pegar nos espinheiros e destruir os feixes de cereal colhido, ou a plantação que já estiver madura, ou o campo todo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objeto para guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, o ladrão, se for achado, pagará em dobro. Então, meus irmãos, você já vê por aqui, né, que se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objeto para guardar, por exemplo, chega alguém, dá um objeto para você guardar na sua casa, a pessoa pede para você guardar, né? E isso foi furtado daquele que o recebeu, né? Então o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Então se a pessoa lhe deu um objeto, vamos dizer que deu um caderno, a pessoa furtou. A pessoa que furtou tinha que dar 2, tinha que dar em dobro, entendeu? Pagará em dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes a ver se não meteu a mão nos bens do próximo, certo? Então cuidado, meus irmãos, não meta a mão nos bens do próximo, certo? Corra atrás para você conseguir os seus objetivos. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito do boi ou do jumento, ou de ovelha, ou de roupa, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, isto é meu, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes, aqueles a quem os juízes condenam pagar o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo um animal para que tome conta dele, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e este morrer, ficará aleijado ou afuguentado, sem que ninguém o veja. Então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato o animal tiver sido furtado, terá de pagá-lo ao seu dono. Se for dilacerado, trará o que restou com o testemunho disso e não o pagará o animal dilacerado. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este fica aleijado ou morrer, não estando presente o dono, aquele que pediu emprestado terá que pagá-lo ao seu dono. Se o dono estivesse presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Então você vê aqui nesse final, meus irmãos, se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal, você pediu a alguém um animal emprestado, por exemplo um cavalo, que geralmente as pessoas gostam de andar de cavalo, né? Pede um cavalo emprestado e ele fica aleijado ou morre na sua mão. Não estando presente o dono, né? Às vezes ficou aleijado ou morreu, né? Mas o dono não estava presente, né? Aquele que pediu emprestado terá de pagá-lo ao seu dono, certo? Então teria que pagar o valor do animal ao dono, não é isso? Se o dono estivesse presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Por que se o dono estivesse presente não pagará? Porque o dono viu o que causou o aleijamento, o que causou a morte do animal.
entendeu? Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento, certo, meus irmãos? Então, você vê aqui sobre as leis, né, a respeito da propriedade, né? Você viu aqui, né, a lei a respeito, leis a respeito da propriedade. Espero que vocês tenham entendido, né? Outra coisa que interessante que eu vi aqui é se alguém fizer pastar e o seu animal em um campo ou numa vinha e o largar para comer do campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha, meus irmãos. Então, olha, se alguém fizer pastar o seu animal em um campo ou numa vinha e o largar para comer em campos de outra pessoa, imagina que você bota seu animal para comer no pasto de outra pessoa, né, do melhor. E aí, meus irmãos, né? Imagine que também outra pessoa viesse e colocasse um animal no seu pasto para comer do melhor do seu lar. Você não ia gostar, né? Então, basicamente, no final aqui fala, né, que tem que pagar com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se você está colocando o seu animal no pasto da pessoa lá para comer do melhor, aquela pessoa lá do pasto lá também, ele pode botar o animal dele no seu, entendeu? Então você vai pagando, entendeu? E você viu aqui no começo, né? Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem feriu não será culpado do seu sangue. Sim, porém, já havia só, quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. O ladrão deverá fazer restituição total. Se alguém tiver como, se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou foi achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Então, por exemplo, se um ladrão roubou uma ovelha, né, aí ele tem que pagar 2 ovelhas quando ele fosse capturado, entendeu? Sempre pagando ali em dobro. E como eu falei da vinha aqui, que foi uma coisa interessante, né? Imagina que você botou seus animais para comer no pasto de alguém, né, das melhores vinhas ali, né, e você achando bom, né, porque os seus animais estão comendo do pasto das outras pessoas, mas as outras pessoas podem vir até o seu pasto para comer também, certo? As outras pessoas podem botar os seus animais para comer no pasto seu também, porque você está usufruindo dos deles e eles também podem usufruir do seu, entendeu? E assim fica, né, uma troca. E como o ladrão também aqui, né, que quando rouba, por exemplo, roubou um cavalo, né, e se ele for capturado, ele tem que pagar o dobro, então tem que pagar 2 cavalos, e assim ia, certo? Deus abençoe, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!